Bem-vindo ao nosso canal A Voz da Fé. O que aconteceu antes da criação do mundo? O que existia antes da criação do mundo? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem e que poucos sabem as respostas. Porém, a resposta não é tão simples. Vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo desconhecido, onde capítulos da Bíblia estão escritos em tons de mistério e revelação. Antes que o universo tomasse forma, antes que a Terra encontrasse seu lugar no vasto universo, existe um capítulo oculto na Bíblia. Este é um convite para desvendarmos juntos os enigmas da própria criação, mergulhando nos registros sagrados que sussurram sobre o que existia antes do mundo. Em Pedro 1, versículo 20, afirma que ele foi formado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos por sua causa. Gênesis documenta o início da criação na história humana, mas não cobre os eventos da eternidade passada, pois Moisés escolheu omiti-los antes da criação da humanidade no mundo material. Existe uma história independente da criação. Deus existia antes do conceito de energia, tempo, espaço, e o universo foi criado pelo resto das Escrituras, fornecem algumas pistas sobre a história da eternidade passada que precedeu a vida humana antes da criação da Terra. Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Jesus compartilhou muitos mistérios conosco, incluindo eventos anteriores à criação. A oração que Jesus fez em João 17 é uma das mais significativas da Bíblia. É considerada a oração mais potente já feita pela maior pessoa que já viveu. Através desta oração, podemos sentir as batidas do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia contém muitas orações notáveis. Enquanto admiramos as orações de Salomão, Abraão e Moisés, esta oração em particular destaca-se como a mais notável registrada na Bíblia sobre a qual Jesus falou. O esplendor e a grandeza que ele compartilhou com Deus Pai antes da criação do mundo estão descritos em João 17, versículos de 1 a 5. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como deste autoridade sobre toda a humanidade, para que a todos aqueles que deste, ele possa dar a vida eterna. E a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, Deus existia, e Deus tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis começa com a criação do homem e de outras criaturas, mas é evidente que Deus não estava começando lá. De acordo com a Bíblia, Deus estava presente desde o início, quando o universo foi criado. De acordo com a Bíblia, Deus existia antes da criação do universo. Ele é descrito como um ser eterno que sempre existiu e sempre existirá. Isso é apoiado por vários versículos ao longo das Escrituras em Gênesis capítulo 1. A palavra Elohim, que é um substantivo plural, que significa deuses. Isso implica que Deus é 3 em 1. Bem, esta estrutura gramatical pode parecer incorreta, mas é teologicamente correta e significa a natureza trina de Deus. Orações autênticas muitas vezes podem revelar os pensamentos e emoções mais profundos de uma pessoa. João 17 oferece uma rara oportunidade para testemunharmos a verdadeira natureza e o coração de Jesus através desta oração. Jesus toca em vários temas que são explorados ao longo do Evangelho, incluindo glória, glorificar, enviado, acreditar, mundo, amar. Jesus pediu para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho também possa glorificar-te. Antes que a hora da glorificação de Jesus ainda não tivesse chegado, agora chegou a hora. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu apelo não foi egoísta.
Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação com a glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responder à oração do Filho. Glorifica o teu Filho. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar a Deus, o Pai. Toda a sua vida, ele glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai ao longo de sua vida, desde sua circuncisão e dedicação no templo até sua silenciosa obediência em Nazaré. Jesus trouxe glória a Deus Pai através de sua fé inabalável, obediência e trabalho diligente em todo o seu ministério terreno. Cada sermão que ele pregou, cada pessoa cega ou doente que ele curou, todas as instruções e treinamentos que deu aos seus discípulos, todos os confrontos com os corruptos líderes religiosos, cada pergunta que ele respondeu e cada toque amoroso que ele concedeu a todos eles serviram para glorificar Deus Pai. Lemos então: terminei a obra. Jesus, com divina confiança e segurança, viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse com a mesma glória do próprio Pai. Esta foi uma oração de total dependência de Deus Pai, não independência. Vários indivíduos imploram por elogios e atenção. No entanto, o apelo por glorificação de Jesus é muito diferente. Glorifica-me junto contigo mesmo. A diferença normalmente está entre dependência e independência. Também lemos: com a glória que tive contigo diante do mundo. Se Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza dela, ele sabia que houve um tempo na eternidade em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam a glória. Jesus não poderia orar isso honesta ou sensatamente se ele não fosse o próprio Yahvé, igual a Deus o Pai. Em Isaías 42, versículo 8, Yahvé proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus o Pai e Deus o Filho compartilharem sua glória, ambos devem ser Yahvé. Um comentarista da Bíblia observou que Jesus tinha uma petição principal para que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Essa petição para um retorno à sua glória imaculada implica inequivocamente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um só, como afirmado em João 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu registro. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória nesta oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase "agora o Filho do Homem é glorificado" refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e seria ressuscitado dentre os mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. É isso que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamentos, palavras e ações é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo. Ele ora por nós em João 17, versículo 4. Jesus diz: Pai, desejo que também aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para ver minha glória que você me deu, porque me amou antes da fundação do mundo. Seja lá o que formos ou nos tornarmos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador, que se entregou por nós, que orou por nós para que pudéssemos ser um com Ele, e que nos deu uma vida tão linda como padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus e sua glória novamente no livro do Apocalipse. João, ao documentar as coisas que viu, vê um Jesus poderoso que não se compara a qualquer homem típico. Em Apocalipse 1, versículos de 12 a 13, João vira-se para ver a voz que falava com ele e viu 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, ele viu alguém semelhante a filho de homem, vestido com um manto que chegava até os pés e enrolado no peito com uma faixa dourada. João descreve o som da voz que ouviu como distinto e marcante, semelhante ao som de uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último,
que está no início e no fim de tudo. Jesus identificou a si mesmo com esses nomes em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, confirmando claramente sua divindade. Podemos imaginar o que passou pela cabeça de João quando ele comparou o som da voz que ouviu com a lembrança da voz de Jesus. João a descreveu como uma trombeta em Apocalipse 1, versículo 10. No entanto, ele estava ciente de que era Jesus devido à descrição da voz como o Alfa e o Ômega. Depois de passar uma quantidade significativa de tempo com Jesus durante seu ministério na Terra, João finalmente teve a oportunidade de conhecê-lo cara a cara. O manto e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia, implicando que Jesus é o sumo sacerdote do seu povo. Outras ocorrências de cintos em Apocalipse, como em 15, versículo 6, também são douradas e associadas a imagens sacerdotais de anjos no templo celestial. Portanto, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens familiar aos judeus da época. João continua descrevendo a cabeça e o cabelo de Jesus como brancos como lã, branca como a neve. Seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze polido, quando aquecido até brilhar em uma fornalha. E sua voz como o som de muitas águas, conforme Apocalipse capítulo 1, versículos de 14 até 15. Esta descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel, Daniel 10, versículo 6. Seu corpo também era como topázio, seu rosto tinha a aparência de um relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e pés eram como o brilho do bronze polido, e o som de suas palavras era como o som de uma multidão. Esta descrição de seus membros é semelhante à narrativa que obtemos de um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel 1, versículo 7. Suas pernas estavam retas e seus pés eram como cascos de cal e brilhavam como bronze polido. A característica angelical que aparece na visão que João teve de Jesus não o rebaixa ao mesmo nível dos anjos, mas sim enfatiza a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo. Olhos gloriosos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante também pode representar a glória de Deus, como em Ezequiel 1, versículo 27, mas outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como nada menos que a de um anjo, é certamente mais do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos às vezes retratam a divindade brilhando como o sol ou o relâmpago. O texto judaico faz o mesmo para os anjos e outros, mas também para o próprio Deus. João continua em Apocalipse 1, versículo 16 a 17. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol brilhando com sua força. Quando eu o vi, caí aos pés dele como um morto, e ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: "Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último." Embora John fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele foi tomado de admiração depois de ver esta visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu para ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus desistiu enquanto vivia na terra. Filipenses 2, versículo 7, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e nascendo à semelhança dos homens. Neste momento, João sabia que milagre era que Jesus poderia proteger sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse 1, versículo 8. O vivente e eu estávamos mortos, e eis que estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é quem vive, foi morto e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer.
A vitória que Jesus superou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou o poder de decidir quem vive e quem morre, mas estão obviamente enganados. Somente Jesus tem as chaves do Hades e da morte em sua forma original. Apocalipse era conhecido no grego antigo como Apocalipsis. A palavra significa uma revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo no sentido que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? Deus o deu para mostrar seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar esta informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele a deu para mostrar aos seus servos. Deus revelou esta informação para que pudesse ser compartilhada com outros e não mantida em segredo. Isso é um apocalipse, uma revelação, não algo apócrifo. A criação oculta dos filhos de Deus é muitas vezes uma identidade misteriosa. Muitos leitores da Bíblia acham misteriosa a identidade dos filhos de Deus e dos Nefilim, cativante em Gênesis 6, versículos de 1 até 4 e no livro de Jó. No livro de Jó, há um homem rico chamado Jó que viveu na terra de Uz com sua extensa família e vastos rebanhos. Seu trabalho é conhecido por ser irrepreensível e correto, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Ele mantém um relacionamento disciplinado com Deus. No entanto, o trabalho logo perde todas as suas posses e sofre muito. Esse sofrimento prejudica o trabalho, fazendo com que ele fique amargo, ansioso e com medo. O trabalho deseja confrontar Deus e protestar. Eventualmente, Deus intervém na situação. 3 vezes Jó pediu a Deus para falar com ele. Ele agora recebeu seu desejo. Jó 38, versículos 4 a 7. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se você conhece e entende quem determinou as medidas da terra. Se você conhece, ou quem estendeu a corda de medir sobre ele, sobre quais eram seus fundamentos fixados, ou que lançou sua pedra angular. Quando as estrelas da manhã se fundiram e todos os anjos, filhos de Deus, gritaram de alegria. O propósito desta declaração é deixar claro que quando Deus criou os fundamentos da terra, o trabalho não apresenta o poder que a sabedoria e o poder possuídos por Deus ultrapassam em muito o poder de Jó. Suas capacidades não podem ser comparadas a Deus de forma alguma. As perguntas também servem para lembrar ao trabalho que havia muitas coisas que ele não sabia. Quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria, é revelado que seres angélicos, conhecidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Após a criação, houve relatos de casamentos mistos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que foram considerados ímpios durante uma época de rápido crescimento populacional, principalmente devido à longa expectativa de vida no mundo pré-dilúvio. Gênesis 6, versículos 1 até 4. Agora aconteceu que quando a humanidade começou a se multiplicar na face da terra e nasceram-lhes filhas, os filhos de Deus viram que as filhas da humanidade eram lindas e tomaram esposas para si, quem quer que escolhessem. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá com o homem para sempre, porque ele também é carne, mas seus dias serão 120 anos. Nesse período, os Nefilins estiveram na terra, tanto antes como depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas da humanidade, e elas deram à luz filhos para eles. Esses eram os homens poderosos, que eram dos velhos renomes. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva sustentavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que assumiram esposas e deram à luz aos gigantes, conhecidos como Nefilins.
As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. Primeiro, eles eram anjos caídos. Em segundo lugar, eram governantes humanos poderosos. Ou, em terceiro lugar, eram piedosos descendentes de Seth, intermarcando-se com descendentes ímpios de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos nefilins. Aqui estão as razões que apoiam esta visão. O fato de que a frase filhos de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento empresta suporte. Por exemplo, Jó 1, versículo 6 diz: Houve um dia quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Da mesma forma, Jó 2, versículo 1 afirma: Houve um dia em que os anjos, filhos de Deus, vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás, o adversário, também veio entre eles para apresentar-se diante do Senhor. Jó 38, versículo 7 menciona: Quando as estrelas da manhã afundaram juntas e todos os filhos dos anjos gritaram de alegria. Em todos esses casos, os filhos de Deus são seres espirituais angélicos, incluindo Satanás. As frases usadas em Jó sugerem que Gênesis 6 está se referindo a espíritos anjos. Gênesis 6, versículos 1 e 2, contrasta os filhos de Deus com o homem, implicando que esses são seres não humanos. Gênesis 6, versículo 1, diz que o homem começou a se multiplicar e lhes nasceram filhas. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para humanidade, conforme usado em Gênesis 5, versículos 1 e 2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem. Portanto, os filhos de Deus eram distintos do homem e casaram-se com todas as filhas da humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto implica que os nefilins eram a descendência resultante de seres espirituais e humanos. Os nefilins ou caídos em Gênesis 6, versículo 4, são personalidades misteriosas, homens poderosos que eram dos velhos renomes. O texto não explica como os nefilins chegaram. Os nefilins estiveram sobre a terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos para eles, simplesmente afirma. Mas quando os nefilins são mencionados em Gênesis 6, ao lado do casamento interno dos filhos de Deus e das filhas do homem, não está claro como esses homens poderosos e renomados surgiram, se não fossem o resultado do casamento interno entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis 6, versículos 1 a 4, como se referindo ao casamento entre seres espirituais e humanos. No livro de Judas, há uma referência aos anjos que deixaram seu legítimo lugar de autoridade e habitação. Acredita-se que este versículo se refere aos anjos que deixaram o céu para vir à terra, conforme mencionado em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Esta passagem tem sido tradicionalmente interpretada como significando que os filhos de Deus tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos nefilim. Embora isso possa parecer incomum para nós hoje, devemos lembrar que a Bíblia está cheia de eventos extraordinários. A verdade é muitas vezes mais estranha que a ficção, e o mundo criado por Deus está muito além do nosso entendimento limitado. Judas 6 fala de anjos que não permaneceram em sua posição de autoridade, mas deixaram sua morada adequada. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, ele parece estar se referindo aos anjos que deixaram o céu para viver na terra, como em Gênesis 6, versículos 1 a 4. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se acasalaram com mulheres humanas e deram à luz os nefilim. Embora isso possa parecer estranho para os ouvidos modernos, o mesmo poderia ser dito de toda a verdade bíblica, pois é mais estranha do que a ficção. E o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens.
É mais correto ver os filhos de Deus como anjos demoníacos em rebelião contra Deus, possuindo exclusivamente homens por demônios e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas 6 fala sobre anjos que não guardaram seu próprio local de poder designado, mas abandonaram sua morada adequada. Esses são mantidos em cadeias eternas, sob uma espessa escuridão de total escuridão, para o julgamento do grande dia. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos maus. Pedro 3, versículos 19 e 20, nos informa que Jesus proclamou sua vitória na cruz sobre eles, no qual também foi e pregou aos espíritos que agora estão em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nessa arca, algumas, ou seja, 8 pessoas, da família de Noé, foram trazidas em segurança através das águas. Anjos caídos raramente são mencionados na Bíblia, já que a grande maioria dos anjos no céu nunca caiu em desgraça e foi para o lado negro. Alguns, no entanto, escolheram fazê-lo. Os anjos caídos não mantiveram seu início, o que significa que não seguiram o caminho em que foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e cumprindo suas ordens, assim como os humanos foram criados para glorificá-lo. No entanto, os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. Mesmo assim, esses anjos deixaram seu início ou ponto de partida no céu, escolhendo rejeitar o plano de Deus por suas vidas, exercendo seu livre-arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são anjos caídos, pois deixaram o céu. O que aconteceu com esses anjos, de acordo com a Bíblia? Segundo Pedro 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu, de acordo com a Bíblia? Mateus, capítulo 25, versículo 41, afirma: o inferno de fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi planejado para uma única pessoa, embora Judas e outros sem dúvida acabarão lá no final. Satanás e os anjos caídos foram os destinatários pretendidos do inferno. O inferno foi criado no céu como punição final para os líderes da grande rebelião, mas o Senhor permite que outros entrem. As nações que ele julga ir para lá também, por causa da escolha do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. É o inferno que Satanás e os anjos caídos, 1/3 daqueles que se rebelaram ao lado dele, irão no final de todas as coisas. Deus exercerá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos aqui que os anjos caídos existem, mesmo que tenham caído. A graça é um conceito difícil para alguns de nós entenderem. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por serem 1/3 da hoste angélica, que segue Satanás na grande rebelião, tentando derrubar Deus e seu trono para assumir o controle do céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos foram para o inferno, enquanto outros estão na terra, seguindo caminhos separados. Conforme Gênesis 6, anjos caídos se casaram com humanos e geraram filhos gigantes com mulheres humanas. Como pode ser visto, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um forcado. Ele é um ser antigo com verdadeiro poder espiritual, que ele usa para mãos más e egoístas. Ele é particularmente hostil aos cristãos e busca sua aniquilação. Então, aqui estão 3 verdades cruciais para manter em mente enquanto navegamos nessa realidade espiritual.
Um grave erro é considerar Deus e o diabo como opostos polares. Isso dá a Satanás muito mais crédito do que ele merece. A disparidade de poder entre Deus e Satanás é a de um Criador infinito em sua obra. Não importa quão astuto ou poderoso Satanás se torne em sua rebelião contra Deus, ele nunca será capaz de igualar o poder daquele que o criou. Ele simplesmente não pode. Nenhum ser angélico, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a autoridade de Jesus. Por outro lado, subestimar o poder de Satanás é um erro igualmente perigoso. Ele não é mais forte que Deus, mas é mais forte que você. Por milênios, Satanás tem inventado esquemas sombrios e perversos. Ele é um mentiroso habilidoso e um manipulador com poder incomparável em comparação com qualquer ser humano mortal. Embora devamos ser cautelosos com Satanás, não precisamos temê-lo. Nem mesmo sabemos qual é o nome verdadeiro dele, o que acredito ser uma dica sutil de que ele não é uma ameaça grande o suficiente para Deus na guerra espiritual. Conhecendo seu nome, a derrota de Satanás foi predita desde o início. Podemos ver o fim desde o início, nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus declara a serpente derrotada, mesmo depois de ela ter desviado Adão e Eva. Aqui está o que Deus tem a dizer para a serpente, e vemos esta promessa cumprida no sacrifício de Jesus. Apesar de receber o golpe fatal, Jesus esmagou a cabeça da serpente quando entregou seu espírito. Aguardamos ansiosamente o dia em que esta promessa será plenamente cumprida. Fique preparado para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados nos tempos modernos, estamos frequentemente cegos para as realidades espirituais e as forças invisíveis em ação. Embora tenhamos aprendido sobre eles em livros e falemos sobre eles, poucos de nós realmente participam deles. Ao fazê-lo, podemos nos expor a conflitos espirituais. A maneira mais rápida de perder uma batalha é não saber que você está envolvido nela. O poder de Jesus é muito mais do que palavras em uma página e esperança após a morte. Batalhas espirituais acontecem ao nosso redor todos os dias. Se quisermos ser guerreiros espirituais eficazes, devemos nos apoiar na oração, sintonizar nossos corações com a presença real de Deus e cultivar o discernimento enquanto buscamos fazer a obra do Pai. Nosso adversário é formidável, mas nosso Deus é ainda mais. Uma guerra espiritual está acontecendo agora e afeta todas as pessoas do planeta. É um choque entre dois reinos, um liderado pelo Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, e o outro liderado por Satanás, o Príncipe das Trevas. Um é o reino do bem, enquanto o outro é o reino do mal. Um representa a luz, enquanto o outro representa as trevas. Um representa bênçãos, enquanto o outro representa maldições. Um representa a vida, enquanto o outro representa a morte. Esses dois reinos antagônicos não podem coexistir. Eles estão em desacordo desde o início do conflito espiritual. O que causou esse conflito? Após serem expulsos do terceiro céu, Satanás e seus seguidores comprometeram-se uns com os outros e formaram o reino rebelde que ainda existe hoje. Continuará a existir até ser destruído pelo poder supremo de Deus. Paulo nos alertou para manter nosso objetivo principal em mente, para que possamos enfrentar as artimanhas do diabo sem nos voltarmos uns contra os outros. Ele enfatizou que nosso adversário não é de carne e osso, mas os maus espíritos. Quando este evento ocorreu antes da criação do mundo, muitas pessoas se perguntam o que aconteceu antes da fundação da Terra. Várias coisas ocorreram. No entanto, houve uma ocorrência que envolveu você antes dos fundamentos da Terra. Deus escolheu você. Efésios 1, versículos 13 e 4 diz: Bendito e digno de louvor seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos reinos celestiais em Cristo, assim como em seu amor Ele nos escolheu em Cristo. Realmente nos selecionou para si mesmo antes da fundação do mundo,
para que sejamos santos, aqueles que são consagrados e separados para Ele, motivados por um propósito e irrepreensíveis aos seus olhos, apaixonados. A carta que Paulo escreveu aos Efésios é diferente de muitas de suas outras cartas encontradas no Novo Testamento. Assim como Romanos, Efésios não foi projetado tanto para abordar preocupações de uma igreja específica, mas foi escrito para esclarecer alguns dos enormes princípios que permeiam todo o Novo Testamento. Se a carta aos Romanos se concentrar mais sobre a obra de Deus no indivíduo cristão, Efésios inclui os grandes temas da obra de Deus na igreja, na comunidade de crentes. Ao considerar as enormes e gloriosas ideias apresentadas em Efésios, é essencial lembrar que Paulo escreveu esta epístola enquanto estava na prisão. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas assim como está escrito nas Escrituras, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que não entrou no coração do homem tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que o têm com reverência afetuosa, que o obedecem e que reconhecem com gratidão os benefícios que ele concedeu, pois Deus os desvendou e nos revelou por meio do Espírito Santo, para o Espírito que examina todas as coisas diligentemente, até mesmo o som, e mede as profundezas profundas de Deus, os conselhos divinos e coisas muito além da compreensão humana. Era essencial enfatizar que essas bênçãos estão disponíveis tanto para os crentes gentios quanto para os judeus. O povo judeu do primeiro século tinha uma profunda compreensão do que significava ser abençoado por ter um chamado e por ser predestinado. Paulo, no entanto, mostrou que esses dons estão agora disponíveis para os cristãos. Lemos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos referem-se às espirituais e não às materiais, e estão localizadas nos lugares celestiais em Cristo. Elas são superiores, mais valiosas e mais seguras do que as terrenas. Bênçãos. Um pregador famoso observou que um coração novo é melhor do que um casaco novo para alimentar em Cristo, é melhor do que ter o melhor alimento terreno. Ser herdeiro de Deus é melhor do que ser herdeiro dos maiores nobres. Ter Deus como nossa porção é infinitamente mais abençoado do que possuir amplos hectares de terra. Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Estas são as mais raras, as mais ricas, as mais duradouras de todas as bênçãos. São inestimáveis em valor. Se você não for capaz de reconhecer os benefícios que as bênçãos espirituais proporcionam, então seremos reduzidos ao status dos animais. Os animais vivem apenas para comer, dormir, se divertir e ter descendência, embora tenhamos sido criados à imagem de Deus. E Deus é algo muito melhor reservado para nós. Muitas pessoas preferem viver no mesmo nível dos animais. Deus quer que conheçamos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nossa posse de todas as bênçãos espirituais é tão certa quanto nossa escolha por Ele, e escolha antes da fundação do mundo. O que Paulo diz nesta passagem é essencial demais para minimizarmos as escolhas de Deus. Crentes, esta palavra significa escolher, selecionar. A voz deste termo implica escolher por si mesmo e, no uso geral, significa escolher uma coisa entre muitas. Esta palavra é usada quando Jesus escolhe seus discípulos, chamando-os para fazerem parte de seu círculo íntimo de seguidores. Lucas 6, versículo 13. Quando chegou o dia, ele chamou seus discípulos e selecionou 12 deles, a quem ele também nomeou apóstolos especiais, mensageiros escolhidos representantes pessoalmente. Mas seu uso principal no Novo Testamento é referir-se à eleição dos crentes por Deus em Cristo para a salvação. Somos chamados para fora do mundo para pertencer a Cristo. João 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e eu os designei e os coloquei e os plantei propositalmente para que vocês vão e deem frutos e continuem produzindo.
e que seus frutos permaneçam e sejam duradouros, para que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, como meus representantes, Ele possa dar a vocês. Para que não houvesse qualquer tendência para eles ficarem desanimados e desistirem, Jesus lembrou-lhes que era Ele quem os escolheu. Isso pode significar que Ele os escolheu para o discipulado ou para a fecundidade. Ele os separou para a missão que tem pela frente. Devemos ir e dar frutos. Pode significar as graças da vida cristã, como o amor e a paz. Também pode indicar a salvação de almas para o Senhor Jesus Cristo. Ambas as coisas estão conectadas de uma forma muito significativa. Não podemos trazer à tona o segundo tipo de fruto até que tenhamos conseguido trazer o primeiro tipo de fruto para manifestação. As razões para a escolha de Deus não são inconstantes, nem o resultado de um processo aleatório. Embora não descubramos, temos certeza de que são sábias e boas em todos os sentidos, mas as razões estão todas nele e não em nós. Sua escolha é de acordo com o bem-prazer de sua vontade. Um popular comentarista bíblico observou que fomos escolhidos nele, pois se somos escolhidos em Cristo, isso está fora de nós mesmos. Não é pela vista do nosso merecimento, mas porque o nosso Pai Celestial nos enxertou através da bênção da adoção no corpo de Cristo. Em suma, o nome de Cristo exclui todo mérito em tudo que os homens têm por si mesmos. Fomos selecionados não apenas para a salvação, mas também para a santidade. Efésios 1, versículos 5 e 6. Ele predestinou e amorosamente planejou que fôssemos adotados como seus próprios filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com a gentil intenção e o bom prazer de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça e favor que Ele tão livremente nos concedeu no amado, seu Filho Jesus Cristo. As palavras santo e sem culpa são uma metáfora tirada dos sacrifícios perfeitos e imaculados que a lei exigia que o povo trouxesse ao altar de Deus. Lemos, tendo-nos predestinado para a adoção como filhos por Jesus Cristo para si mesmo. Este é o plano que o Pai tem para aqueles que Ele selecionou, e é para eles serem adotados. Não apenas seremos salvos e passaremos por uma transformação pessoal como parte do plano de Deus para nós, mas também iremos desenvolver uma conexão estreita e autoconfiante com o Pai. No direito romano, quando a adoção era completa, a pessoa que foi adotada ganhava todos os direitos legítimos de um filho em sua nova família, mas perdia todos os seus direitos na família anterior. Após a finalização da adoção, ela era considerada um indivíduo totalmente diferente pelo sistema jurídico, pois estava recomeçando com a nova família. As dívidas e obrigações associadas à sua família anterior eram canceladas como se nunca tivessem sido contraídas. Leia para o louvor da glória de sua graça, pela qual Ele nos fez aceitáveis no amado. O aspecto relacional é enfatizado novamente quando Paulo descreve o status de aceitação concedido a todo crente por causa da graça de Deus. A aceitação de Jesus pelo Pai foi total. A totalidade de quem Ele era, o que Ele falou e o que Ele realizou foram todos louváveis aos olhos de Deus Pai. Neste ponto, somos aceitos no amado. Efésios 1, versículos 7 e 8. Nele temos a redenção, que é nossa libertação e salvação através do seu sangue, que pagou a pena pelos nossos pecados e resultou no perdão completo dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Ele nos derramou com toda a sabedoria e entendimento com visão prática. Lemos que em Cristo temos a redenção através de seu sangue. Somente nele e em mais ninguém podemos encontrar a redenção. Não há possibilidade de redenção sem Jesus e o sangue que Ele derramou na cruz. Observe que não é redenção através do seu poder, é através do seu sangue. Não é redenção através do seu amor, é através do seu sangue. Apolo 3. Da palavra redenção implica o ato de libertar totalmente. Efésios 2.
Entendemos que precisamos de redenção porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Ele vivificou você quando você estava espiritualmente morto e separado dele por causa de suas transgressões e pecados. Tínhamos fôlego em nossos corpos, mas fomos escravizados ao pecado, ao diabo e às nossas naturezas pecaminosas. Em Efésios 2, versículos 2 e 3, lemos que, uma vez, você andou seguindo o caminho deste mundo, influenciado por esta era presente, de acordo com o príncipe das potestades do ar, Satanás, o espírito que agora está trabalhando nos desobedientes, os incrédulos que lutam contra os propósitos de Deus. Entre esses incrédulos, todos nós já vivemos nas paixões de nossa carne. Nosso comportamento governado pelo eu pecaminoso, cedendo aos desejos de natureza humana sem o Espírito Santo e os impulsos da mente pecaminosa. Estávamos, por natureza, crianças sob a sentença da ira de Deus, assim como o resto da humanidade. Merecíamos a vingança de Deus. No final, devíamos um dinheiro que nunca conseguiríamos sozinhos. Éramos inimigos de Deus, como Paulo explica em outro lugar, Romanos 5, versículo 10. Pois se, enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus através da morte de seu Filho, é muito mais certo que, tendo sido reconciliados, seremos salvos das consequências do pecado pela sua vida. Ou seja, seremos salvos porque Cristo vive hoje, mas em Cristo temos a redenção. Ele morreu na cruz para nos libertar pela graça de Deus através da nossa crença em Jesus Cristo. Somos libertos da escravidão do pecado e da ira e julgamento de Deus. Romanos 5, versículo 9. Portanto, uma vez que agora fomos justificados e declarados livres da culpa do pecado pelo seu sangue, quão mais certo é que seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Em tudo isso, é para que aqueles que confiaram em Cristo existam para louvor de sua glória. O objetivo final do propósito de Deus é trazer glória para si mesmo. Efésios 1, versículos de 9 até 12. Ele deu a conhecer, revela-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propôs em Cristo para o cumprimento dos tempos, que é o fim da história, o clímax dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo, tanto as coisas nos céus quanto as coisas na terra. Nele, também recebemos uma herança, um destino que fomos reivindicados por Deus como seus próprios, tendo sido predestinados, escolhidos de antemão, segundo o propósito daquele que faz tudo de acordo com o conselho e desígnio de sua vontade. Para que nós, os primeiros a depositar nossa esperança em Cristo, existiríamos para louvor de sua glória. Pedro 2, versículo 9. Diz que vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, de Deus posse especial, para que possam declarar os louvores daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É inegável que Deus escolheu aqueles que são crentes em Jesus. Não somos salvos por causa de nossas boas obras. É por agradecimento à notável compaixão e favor de Deus, atraindo você a Cristo, de que você foi salvo. Na verdade, liberto do julgamento e dado a vida eterna através da fé. E esta salvação não é de vocês mesmos, não através de seu próprio esforço, mas é o presente imerecido e gracioso de Deus. Não como resultado de suas obras, nem de suas tentativas de guardar a lei. Para que ninguém possa vangloriar-se ou receber crédito de qualquer forma pela sua salvação. Efésios 2, versículos 8 e 9. Somos todos pecadores que não conseguem estar à altura da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Visto que todos pecaram e continuamente carecem da glória de Deus, exceto Jesus, todos merecem a morte. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é seu notável dom esmagador de graça aos crentes, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em Jesus podemos ter vida. Não é por quem somos que Deus nos escolhe, mas por quem Ele é.
Deus também nos escolheu para que Ele pudesse participar de seu trabalho no mundo. Efésios 2, versículo 10. Pois somos seus a realizar sua própria obra-prima, uma obra de arte criada em Cristo Jesus, renascido de cima, espiritualmente transformado, renovado, pronto para ser usado em boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Caminhos que Ele traçou para que caminhássemos neles, vivendo a boa vida que Ele pré-arranjou e preparou para nós. Moisés explica aos filhos de Israel em Deuteronômio 7, versículos 7 a 9, as razões pelas quais Deus os escolheu como seu povo. O Senhor não te fez seu amado, nem te escolheu, porque vocês eram em maior número do que qualquer um dos povos, já que vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amou e cumpriu o juramento que fez aos vossos antepassados. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos redimiu da casa da escravidão, das mãos do faraó. Sabei, portanto, que o Senhor vosso Deus é Deus, o Deus da fé, que guarda a sua aliança e a sua fidelidade por 1000 gerações, para aqueles que amam Ele e guarda seus mandamentos. Deuteronômio 7, versículos 7 a 9. Assim como Deus escolheu Israel por amor e não por causa de algo impressionante sobre a nação, Deus nos escolhe por amor. A doutrina da predestinação é difícil de entender, pois tendemos naturalmente a pensar que aqueles que são predestinados são escolhidos por algum mérito próprio. Para entender a razão pela qual Deus criou você, precisa ver a visão de Deus para a sua vida. Uma visão verdadeira é o desdobramento do plano e propósito divino. Cada pessoa é criada para cumprir um propósito específico na Terra, assim como todo fabricante lança um produto para satisfazer uma necessidade. A descoberta do propósito para o qual você foi criado é chamada de visão. Uma visão é o desdobramento de um plano divino relacionado a uma pessoa, um grupo ou mesmo uma organização. Deus revelou seu propósito ao profeta Jeremias antes de te formar no ventre. Eu te conheci, e antes de você sair do ventre, eu te santifiquei e te ordenei profeta para as nações. Jeremias 1, versículo 5. Deus tinha um propósito para o apóstolo Paulo. Mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça para revelar seu Filho em mim, para que eu pudesse pregá-lo entre os pagãos. Gálatas 1, versículos 15 e 16. Você também tem um propósito de estar aqui na Terra. Precisa conhecer a Deus e a visão que Ele tem para você. Quando conhece a Deus, você se apega à força. Quando tem a força, explora um dos aspectos mais desagradáveis, que é ver os crentes não alcançando seu status grande e extraordinário em Jesus. A razão para este problema é a ignorância. Cada crente foi ordenado para desempenhar uma função específica, assim como todos os membros do mesmo corpo no corpo de Cristo. Coríntios 12, versículo 27. Agora você é o corpo de Cristo e individualmente parte dele. Deus chamou cada um de nós para o ministério de tempo integral. Todos somos parte do corpo de Cristo e cada um de nós tem uma função a cumprir como membro do corpo. Você é um mordomo de uma posição particular que Deus espera que você cumpra. Esta mesma missão é um ministério. O ministério não se limita ao púlpito, é uma verdadeira mordomia, ocupando sua posição designada por Deus. Gideão não foi chamado para pregar, mas para libertar seu povo de Israel. Abraão foi chamado para ser estabelecido como uma instituição através da qual as famílias da terra seriam abençoadas. Você tem um propósito, tem uma atribuição divina. Uma descoberta desta função é o que é chamado de visão. A visão é uma visão divina do plano de Deus para você. Você tem um ministério, você é um ministro e deve descobrir qual é o seu ministério. Uma visão dá um foco definido e a visão dá a você a mentalidade de um guerreiro em uma missão divina. Quando Deus quis libertar seu povo do Egito, quem ele escolheu?
Você e eu teríamos escolhido um indivíduo eloquente em Wells, mas Deus escolheu um gago na pessoa de Moisés. Deus faz isso para mostrar ao mundo sua glória. Seu talento natural não pode qualificá-lo para uma tarefa divina que exige recursos divinos. Você precisará de força divina, e o poder divino só pode ser aperfeiçoado na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma visão pode ser oral, pictórica ou ambos. De qualquer forma, a visão vem como uma linguagem espiritual através da qual Deus transmite seu plano a vasos escolhidos. Um sonho não é uma visão, mas uma visão pode ser comunicada a você, de acordo com o seu nível de compreensão. Pode ser através de palavras ou imagens. Por mais que facilitem a compreensão, você foi criado para servir ao reino de Deus. Precisa ver a visão que Deus tem para você, planejando o seu reino. Um bom arquiteto não começa a construir antes de considerar o layout geral do edifício. Então, não deveria nos surpreender que Deus estava planejando seu reino antes de criar o universo. Deus não gostou do estopim de qualquer tipo de Big Bang e esperança pelo melhor. Ele criou intencionalmente com um fim específico em mente, e este fim foi predeterminado de antemão. Por exemplo, Mateus capítulo 25 nos diz: "E ele colocará as ovelhas à sua direita, o lugar de honra, e os cabritos à sua esquerda, o lugar de rejeição. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: Vinde, abençoados por meu Pai, favorecidos por Deus, designados para a eterna salvação. Herde o reino preparado para você desde a fundação do mundo, pois tive fome e você me deu algo para comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu era um estranho e você me convidou para dentro." Isso revela que Deus planejou seu reino antes da criação e que ele sempre quis que os crentes fossem unidos a Cristo. O amor é uma parte essencial do plano de Deus para o seu reino. É evidente que Deus não criou o reino a partir de necessidade, pois ele já tinha tudo o que precisava dentro de si mesmo antes da criação. No entanto, ele criou o reino para seu filho e seu povo, a quem ele pretendia abençoar. O propósito final da salvação é glorificar a Deus, mas é importante notar que também resulta na nossa glorificação quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia. A existência de Deus é anterior à do universo, e ele existe além das leis físicas que o governam, conforme declarado no Salmo 90, versículo 2. Moisés declara antes que as montanhas nascessem, ou antes que você desse a luz para a terra e para o mundo, mesmo de eternidade a eternidade. Você é o Deus eterno. Quando tentamos contemplar a pré-existência de Deus, geralmente pensamos nele existindo por bilhões de anos antes da criação, mas esta é uma compreensão incompleta. Na verdade, Deus é atemporal. Ele criou o próprio tempo e também pode entrar no tempo e espaço para intervir nos acontecimentos sempre que necessário. Isso significa que Deus está fora das restrições do tempo e ele pode ver o passado, presente e futuro de uma só vez. Além da capacidade de Deus de entrar o tempo e o espaço, permite-lhe interagir com a sua criação e intervir nos assuntos humanos em qualquer ponto. Que seja natural para perguntarmos o que Deus estava fazendo na eternidade passada, antes de criar o universo. O conceito do que Deus estava fazendo antes da criação é um desafio para nós compreendermos plenamente, dada a nossa limitada compreensão humana. Entretanto, nas Escrituras, Deus revelou certos detalhes sobre sua atividade pré-criação que podem nos ajudar a obter uma compreensão mais profunda de sua natureza, bem como de sua relação com o mundo criado e seus planos para isso. Explorando esses detalhes, podemos obter percepções sobre a natureza da existência de Deus fora de tempo e espaço e as maneiras pelas quais ele orquestrou o desdobramento do cosmos. Isso pode ser uma experiência profundamente enriquecedora e estudo esclarecedor para quem busca conhecer melhor a Deus. Oremos, queridos Deus, nosso amoroso Pai Celestial.
Há momentos em que ansiamos por sentir sua presença, ver um sinal de que você está perto de nós e saber que você se preocupa com o que estamos passando. Apesar de nossa fé e confiança em você, às vezes ansiamos por um lembrete tangível de que você está conosco, nos guiando e cuidando de nós. Humildemente buscamos perdão por nossas dúvidas e oramos para sermos elevados a um nível maior de fé e compreensão. Pedimos perdão pelos tempos quando questionamos e duvidamos e imploramos que você nos eleve a um nível mais alto de fé e compreensão. Por favor, conceda-nos a sabedoria para ver além de nossas próprias perspectivas limitadas e a coragem para confiar em seu plano divino. Que possamos estar abertos a novos insights e revelações e que nossa fé seja fortalecida diante das adversidades. Oferecemos esta oração com humildade e gratidão pela sua infinita amor e orientação. Admito humilde e abertamente que preciso ganhar compreensão em vários aspectos da minha vida. Reconheço que as bênçãos em favor do divino são essenciais para levar uma vida significativa e plena. Oro para que a presença divina me guie e me abençoe com sua graça. Querido Deus, estou muito grato por enviar seu Filho Jesus a este mundo para ser meu Salvador. Estou maravilhado com este imenso amor que você tem para mim por permitir que ele morresse na cruz e pagasse o preço por todos os meus pecados. Além disso, estou imensamente grato pelo dom da sua palavra, a Bíblia, que revela tão lindamente o seu plano de redenção para toda a humanidade. É uma fonte de conforto, orientação e inspiração para mim em todos os aspectos da minha vida. E por último, não consigo expressar minha gratidão suficiente pelo precioso dom do Espírito Santo que vive dentro de mim, guiando-me para toda a verdade e ajudando-me a navegar pelos altos e baixos da vida. Obrigado por sua infinita graça e misericórdia, e por seu amor inabalável que me sustenta todos os dias. Amém. Deus gracioso e amoroso, Deus, meu coração está cheio com gratidão ao me apresentar diante de você em oração. Sinto-me humilde pela profundidade do seu amor por mim e por todo o mundo. Você enviou seu amado Filho Jesus Cristo para pagar o preço final pelos meus pecados, para que eu possa ter a vida eterna contigo. A tua palavra, a Bíblia, é um tesouro de sabedoria e conhecimento, revelando seu plano de redenção para toda a humanidade. É uma fonte de conforto, força e orientação para mim enquanto eu navego pelos desafios da vida. Acima de tudo, estou maravilhado com o dom do Espírito Santo que habita dentro de mim, confortando-me, guiando-me e conduzindo-me a toda a verdade. Seu amor e misericórdia são infinitos e serei eternamente grato pelas bênçãos que você me concede todos os dias. Obrigado, Pai Celestial, por sua graça e compaixão infalíveis. Pai, oro para que você abra os olhos do meu coração enquanto eu leio, estude e medite em sua palavra, para que eu possa vê-lo mais claramente e te amo mais eternamente. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.